Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui a mais uma aulinha de equação de Laplace. Hoje a terceira aula de equação de Laplace, né? Então é a equação Laplace 3D, porque agora nós vamos fazer a equação de Laplace em três dimensões. Antes, contudo, vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos. Nós partimos da lei de Gauss na forma diferencial, né? Então divergente é igual a ρ sobre ε0, e do fato do campo elétrico ser irrotacional, então a gente conseguia escrevê-lo como gradiente de uma função escalar, quer dizer, o potencial, né? Menos o gradiente do potencial. E para locais do espaço onde você não tem carga líquida, onde ρ é zero, quando você combina essas duas equações, né, o divergente do rotacional de V fica igual a zero, a gente chamou o divergente do rotacional de Laplaciano, a gente interpretou o que significava o Laplaciano do ponto de vista geométrico. O Laplaciano em três dimensões é simplesmente a soma das segundas derivadas, isso para coordenadas cartesianas, né? A gente interpretou, então, o Laplaciano de uma maneira muito semelhante o que a gente via como segunda derivada. No fundo, ele dá valores diferentes de zero para regiões de máximos e mínimos da função, né? Já que na região de máximo ou de mínimo você tem o gradiente apontando para dentro, é, é, o, o gradiente apontando, né, para fora ou para dentro, né? No caso, a região de máximo, todos os gradientes apontam para aquele ponto de máximo. No caso de mínimo, todos os gradientes apontam para fora daquele ponto de mínimo. Então, a divergente, né, todos os campos vetoriais, todas as linhas de campo saem ou entram numa parte. Então, a divergente diferente de zero. A gente, no fundo, viu o Laplaciano mede isso. Quando a gente está igual a zero, é sempre regiões em que a gente não tem máximos e mínimos. Isto é, na região do espaço em que a gente não tem carga líquida, a solução, quer dizer, o potencial, ele é uma função tal que não tem máximos e mínimos locais. Esses máximos e mínimos acontecem apenas na borda, nas extremidades do problema. Além disso, nós vimos dois teoremas que a gente chamou de teoremas da unicidade, em que a gente relacionou a determinação das condições de contorno, das condições na borda do problema, a você ter uma única solução, né? Então, quer dizer, se você define a situação, o potencial na borda do teu problema, você fica com uma única solução possível. Então, se você achasse uma solução no chute que satisfizesse aquelas condições de contorno, quer dizer, uma solução da equação Laplace que, além disso, satisfaz as condições de contorno, então aquela era a única solução possível, e com isso a gente falou do método das imagens, que era uma maneira mais fácil de resolver certos problemas com certas simetrias, em particular que envolvem planos, né? Sem ter que resolver a equação de Laplace propriamente dita. Na aula passada, a gente começou a resolver a equação da Laplace em duas dimensões, que é essa que está embaixo. No caso, a gente tinha um problema que ele era simétrico em Z, e aí a gente só tinha que se preocupar com duas dimensões. O problema era era que você tinha duas placas, dois planos semi-infinitos. Eles começam no x igual a zero e se propagam, né, até x infinito, e z infinito, né, vai de menos infinito a mais infinito no z, e em x vai de zero até infinito. E essas placas estão posicionadas em y igual a zero e y igual a A. Essas duas placas estavam com potencial zero. E você tinha uma placa perpendicular a essas duas, formada por essa partezinha aqui, mais escurinha, mantida a um potencial V0 qualquer. V0, 10, 20, 30, qual que seja o valor dessa plaquinha. Aí a gente transformou essa situação física numa situação matemática. Quer dizer, como é que a gente transforma o problema físico nas condições de contorno? Bom,
olhando para a borda do problema. No caso, estava interessado em saber o potencial entre essas placas, né? Então, nessa região de y que vai de 0 até a, e x que vai de 0 até infinito. Z, obviamente, não dá, o sistema simétrico não depende de Z. E aí a gente podia até esquecê-lo. A gente viu, então, que uma maneira de expressar essas condições de contorno era essa placa que está zero, essa placa está em y igual a zero, então V é igual a zero quando o y é igual a zero. Essa outra placa está em y igual a A, então V é igual a zero quando y for igual a A. Essa outra plaquinha estava em x igual a zero, então o potencial é V0 quando x for igual a zero. E se eu me distanciasse de todo mundo, né, vindo ainda dentro das plaquinhas, entre as plaquinhas que são semi-infinitas, mas me caminhando aqui em x, eu estaria cada vez mais distante da plaquinha cinza. Então, era a única que tinha um potencial, né? Então, eu devo estar indo para uma região de potencial zero quando x vai para o infinito, quando eu venho para cá, para a direita. Quer dizer, a gente transformou este problema físico nas condições de contorno. E tínhamos que resolver esta equação. A gente falou, vamos tentar resolver essa equação pelo método chamado separação de variáveis. A gente supunha soluções desse tipo, soluções que só dependem de x, multiplicado por soluções que só dependem de y, seria uma solução para o potencial que depende de x, y. A gente substituía na equação de Laplace, dividia pela própria solução, que dividia por x multiplicado por y, de maneira que a gente ficava com um termo que só depende de x, um termo que só depende de y. A única maneira disso aqui ser sempre igual a zero é se os dois forem constantes, porque eu poderia variar o x sem variar o y, e aí estaria variando o valor dessa fração sem mudar essa. Como é que eu vario essa fração? Sem mudar essa e continuo dando zero. Impossível. Então, você tinha que, as duas coisas tinham que ser constantes com sinais trocados. No caso, a escolha do sinal está ligada à periodicidade do problema. A gente viu que o sinal de negativo deve ser sempre aquilo que começa num valor e volta para aquele valor, como fosse um seno ou um cosseno. E a outra, né, que começa em um valor e termina em outro valor, deve ser a positiva. Isto é, se eu estou bem aqui nesse ponto, onde está o mouse, e vou andar para cá, para onde, quer dizer, estou em y igual a zero, e vou andar para y igual a A, eu saio do potencial zero, deve ter outro valor de potencial, e volto para o potencial zero. Quer dizer, teve uma periodicidade. Isso deve ser os senos e cossenos. Então, y deve ser a seno e cossenos. O y deve ser, então, a que recebe a constante negativa. E a outra que eu estou em x igual a zero, um potencial V0, e quando eu me afasto para x infinito, ele vai para zero, ele sai de V0 e vai para zero, sai de um valor, vai para outro, deve ser a constante positiva. Então, constante positiva em x, constante negativa em y. Resolvendo a equação diferencial com a constante positiva, você fica com exponenciais, uma combinação linear de exponenciais, né, positivas e negativas, e aí em y, soma de combinação linear de senos e cossenos. A solução é a multiplicação, a gente chutou como sendo a multiplicação delas. Então a gente fica com esta solução que a gente tem que casar com todas as condições de contorno. A gente começou pela última. Então a gente olha, o potencial vai para zero quando x for para infinito. Então a gente substituiu x infinito aqui, x infinito aqui. X, o exponencial negativo, quando x vai para infinito, isso tudo vai para zero, então tudo bem, o potencial iria para zero, né? O V0 poderia ir para zero. Só que quando eu substituir aqui, essa exponencial estoura, vai para infinito e não para zero, então a gente viu que o A tinha que ser zero, para poder manter a condição de V igual a zero. A gente incorporou B a essas constantes, e aí fiquei com novas constantes C e D, e aí fui definir quem eram essas constantes. Quando V igual a zero, quando Y igual a zero, é a condição que me dava que D tinha que ser zero. Porque quando Y igual a zero, cosseno de zero é 1, ficaria D, né? Então o potencial ficaria igual a D, mas o potencial é zero, então D tem que ser igual a zero. Então isso daqui dizia que D é igual a zero. Com essa segunda condição, a gente viu a questão da periodicidade.
Quer dizer, quando o y chegar em A, o v tem que voltar a ser zero. A gente viu que seno é zero para múltiplos inteiros de π, quer dizer, nπ. Então, k vezes y, mas o y nesse ponto é A, então k vezes A é igual a nπ. A gente encontrou quem é o valor de k. Ficamos com esta expressão. Infinitas soluções, quer dizer, uma solução para cada n, como eu tenho infinitos n's, aí pode ser igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, eu estou com infinitas soluções. Para equações diferenciais, soma de soluções é também uma solução. Então, a gente poderia pegar essa solução e escrever como uma soma de soluções. É claro, para cada n, eu devo ter uma constante diferente. Já que eu estou mudando o valor dessas coisas, então a constante tem que ser diferente para me dar o potencial. Aí eu chamei essa constante de Cn e, obviamente, somei todas essas soluções, ficando, então, com esse somatório. E a nossa intenção era encontrar Cn, porque é a última constante que está faltando. Aí a gente utilizou a terceira condição, que é que faltava. Quando você fizer x igual a zero, o potencial tem que ser V0. Então, esse termo zero, né? Zero não, fica igual a 1, né? Porque exponencial de zero é 1. Então, fica só Cn, Cn, tarará, igual a V0. Aí a gente explorou a ortogonalidade dos senos e cossenos. A ortogonalidade de funções harmônicas, né? De funções periódicas como seno e cosseno. Quer dizer, se eu pegar essa somatória e integrar de um lado e do outro, multiplicando por um seno cujo argumento é diferente desse, essa integral vai me dar zero para todos os valores do argumento, a não ser quando o argumento for igual. Isso permite a gente tirar esse Cn do somatório e encontrar um valor para ele. Tirar do somatório, assim, sumir com o somatório. Né? A gente, então, integrou multiplica por seno de n' π y, quer dizer, um outro argumento, de um lado e do outro, né? Tem que fazer a integração, obviamente, de um lado e do outro. Fiquei com esta expressão aqui. Ó. Vou fazer a integral de 0 a, porque o meu período é de 0 a. V igual a 0 para y igual a 0 e V igual a 0 para y igual a. Então, ele sai de 0 e volta para 0. Meu período, a parte sinoidal, deve estar ligada a essa variação de 0 a. Aqui eu refiz a parte que a gente havia feito. Vocês tinham se confundido um pouco, ou achado estranho, quando eu tinha colocado o argumento um pouco mais simplificado, então eu coloquei o argumento igual como está na integral. A gente usou aquela propriedade de somas e subtrações de cossenos, né? Fica, então, seno de alfa, seno de beta, igual a meio, né? Passo 2 dividindo, cosseno de alfa menos beta, menos cosseno de alfa mais beta. Você encontra aqui em alfa e beta, aqui você vai ficar, então, com um meio, né? Porque o 2 passou dividindo. Cosseno de, aí bota em evidência tudo menos o n menos n', aí depois πy a, menos, né? Esse menos aqui, cosseno de n mais n', πy sobre a. A gente tinha duas situações. Quando o n era diferente de n', em que a gente fez a integral do seno e cosseno, né? Cai os outros termos ali. E fica isto daqui. Fica zero, né? Porque quando eu substituir zero no y, fica seno de zero. E quando eu substituir a no y, fica cancelar a com a, fica um múltiplo de nπ, né? Que é inteira, aqui também é inteira, então fica múltiplo de π, mais múltiplos de π para o seno é zero. Então é sempre zero para aquele primeiro cosseno com o sinal de menos, e também é zero, fazendo a mesma análise, para o termo de soma dos cossenos. Então essas duas integrais, quando o n é diferente de n', dá um zero. Quando o n é igual a n', é essa integral, que era, no fundo, a integral que a gente queria resolver, né? Então, note que a gente saiu desta integral, usou aquela propriedade dos cossenos, então transformou esta integral de seno vezes seno numa integral de subtração de cossenos. Quando o n é diferente de n', dá zero. Quando o n é igual a n', a gente fica integral disso daqui é seno também, faz a mesma análise, essa parte dá zero,
Quando você substituir y igual a zero, a seno de 0 é 0. Quando botar o A cancela com A. Múltiplo inteiro de π dá seno de um ângulo múltiplo de π é 0, né? E aí só sobra esse 1. Na verdade, não era para ser 1, era para ser y, tá, pessoal? Integrei errado aqui. Integral de dy, né? Então, quando fizer a integral aqui é um y. Meio de y variando de 0 a a, dá a sobre 2. Então, esta integral aqui, este lado da integral, dá a sobre 2 quando n é igual a n' e 0 quando n é diferente de n'. Isto é, quando eu for fazer o somatório e fizer o n variar, enquanto o n for diferente de n', dá 0. Aí quando eu chegar no n que é igual ao n', estou fazendo a somatória de 1 a infinita, que digamos que o n' seja 10. Quando o n for 1 é 0, quando o n for 2 é 0, até 9. Aí quando chegar no 10, esse valor do n é igual ao do n', essa integral aqui é igual a sobre 2. E os outros são 0. Quer dizer, o único termo que sobra do somatório é quando o n for igual a n', quer dizer, sobra cn' ou cn. Então, essa integral, a gente poderia tirar só cn para fora. Eu só botei o que é cada um. Então, cn, isso aqui é a sobre 2, né? Cn sobre 2, onde é o cn multiplicado por a sobre 2. Passa o a sobre 2 para o outro lado, fica 2 sobre a, é igual a essa integral aqui. Então, cn é a 2 sobre a, é essa integral aqui. Essa integral a gente sabe fazer. Você pode usar bota o v para fora, na verdade, né, para fazer a integral. Usa a integral do seno, que é cosseno, substitui o valor de 0 até a, você vai obter isto daqui. Quando o n for par, esse valor é positivo, né, então é 1 positivo, aí fica 1 menos 1 dá 0. Quando o n for ímpar, esse valor é negativo, então fica menos 1, e aí fica 2, então fica um valor 4v0 sobre nπ. Então, Cn era 4v0 sobre nπ com n ímpar. Então, descobrimos quem era o Cn. Nossa solução, então, ficou com esta cara. Ótimo, substituir o Cn, né? Posso pôr para fora o 4v0 e o π, mas como o somatório é em n, eu não posso pôr para fora. Então, fica 1 sobre n dentro do somatório. Essa solução, a gente pode escrever desta maneira aqui. Não espero que vocês saibam escrever desta maneira a solução. Eu também não sabia olhando para mim. Se o livro não me dissesse, eu não sabia que isso daqui é a expansão dessa coisa. Ele só fala que é para a gente poder fazer o gráfico. Então, se você pegar... Então, deixa eu botar aqui para vocês, né? E for fazer o gráfico disso daqui, o que é que vocês vão encontrar? Vamos lá. Estou fazendo uma revisão porque não adianta nada a gente seguir em frente sem vocês terem absoluta certeza do que estão fazendo, né? Porque essa parte é meio complicada. Então, vamos escolher uns valorezinhos para fazer um gráfico. A gente podia escolher V0 como sendo 1, né? Então a gente ficaria com 2, a gente poderia... Na verdade, a gente podia escolher V0 como sendo π, né? Ou π sobre 2, né? Na verdade. A gente escolher esse V0 como sendo π sobre 2. Esse π cancelaria com esse π, o sobre 2 com esse 2, ficaria 1 aqui, ficaria mais fácil de fazer o gráfico. Então ficaria só tangente a menos 1, né? Tangente a menos 1 de seno. Aí vamos botar aqui uns valores. Seno de π que multiplica x, no caso, né? Porque eu vou fazer aqui o gráfico em x, tá? Apesar de não ser y. E aqui é seno hiperbólico de π que multiplica x. Ups! Desculpa, eu fiz no canto errado. Primeiro que é y em cima e x embaixo. Deixa eu fazer assim, isso aqui é z, na verdade. Só um minutinho, pessoal, que eu fiz o gráfico errado aqui nessa coisa.
Deixa eu fazer o gráfico tridimensional, obviamente, né? Então, se você fosse olhar o gráfico, você ia obter uma coisa meio maluca, assim, se é que eu fiz correto. Seno por seno hiperbólico. Se não me engano é isso. Deixa eu ver se eu fiz errado. Tangente a -1, seno, tarará. Vamos mudar aqui as... Bom, eu fiz... Eu mudei algumas coisas aqui, né? Eu troquei πy sobre A por πy. Então é como se eu fizesse o A igual a 1. Então seria interessante eu mudar a formatação desse negócio aqui, né? Para sair o meu eixo. Deixa eu ver como é que eu faço. Ficar de 0 a 1 em x e de 0 a 1 em y. Vamos ver se eu consigo fazer esse gráfico. E eu havia feito em z, quase lá eu acho. Em z, eu havia feito o v0 como sendo π sobre 2, né? Então, eu tenho que fazer o eixo π sobre 2, vou botar até 2, né? Fazer de 0 a 2, porque π sobre 2 é 3, 14 sobre 2. Ups, não ficou legal, não. Eu errei aqui. Seno sobre seno hiperbólico. Será que esse tangente... Ah, deve ser isso aqui. Deixa eu botar o tangente. Aê! Agora ficou direito. Eu obtenho isso daqui como solução. Então, o que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que aqui é x, tá? E aqui é y. Quer dizer que se eu andar no x, se eu começar aqui no x igual a 0, eu tenho esse valor de potencial, que no caso é V0 sobre π sobre 2, na verdade, que foi o valor que eu escolhi para V0, para poder cancelar aquele termo do início. E quando eu chegar no infinito, o potencial é 0, né? Ele cai. Já quando eu ando em y, eu saio de um valor, que é 0, porque lembra que as placas estão assim, ó. E as placas. Então, no x eu estou saindo aqui, né, de um valor de V0, e estou indo para o infinito. Então, ele só cai, o potencial só cai. Quando eu ando em y, eu saio do valor de 0, deve ter um valor diferente de 0, e volta para 0. Note que eu não tenho máximo local. Ah, ele não subiu, não. Subiu, mas esse cara aqui, digamos, saiu do 0, veio para cá. Esse valor aqui, ele não é um máximo. Note que quando eu olho desse lado, todos esses caras aqui são mais altos do que ele. Nem é mínimo, porque todos esses outros são menores do que ele. Então, desta maneira, como se fosse uma cela, eu não tenho nem máximo nem mínimo local. Ok. Qualquer ponto que eu pegar aqui, eu encontro um maior na borda. E qualquer ponto que eu pegar aqui, eu encontro um menor na borda. Não tenho máximos e mínimos locais. Lembrando, né, esse gráfico é um pouco muito bonitinho demais. Se você a solução só é válida nos limites que você colocou. No caso, com y variando de 0 a a, mas eu fiz o a ser 1. E um x, né, de 0 a infinito. Tá? Se eu mudar o y, eu encontro isso. Aí você vai ter uma coisa meio doida aqui, né, como se fosse indo para menos infinito ali embaixo. Mas não é problema, porque a nossa solução é daqui para cá. Aqui seria o y igual a a, ou y igual a 0, e aqui y igual a a, que eu fiz ser 1. Na verdade é assim. Y igual a 0 e aqui y igual a a. Então essa parte não é parte da minha solução, está fora da minha solução, então não importa. Porque se você aumentar, alargar os limites dos eixos, você vai ver a periodicidade da função seno e da função seno hiperbólica aparecendo. Não. Aqui, ó. Não é?
Mas a parte que nos interessa é daqui para cá. E daqui para cá fica direitinho aquilo que a gente esperava das soluções da equação de Laplace. Sem máximos ou mínimos locais, cada ponto é a média dos que estão ao redor dele. Outra coisa que é interessante de se visualizar. Se você olhar só para os termos em y, você está vendo seno, né? Como é que você não tem essa oscilação típica de seno, quando você sai somando um monte de senos? Bom, essas somas elas vão acontecer de maneira tal que você acaba ficando quase como uma linha horizontal finita. Tá? Deixa eu fazer aqui um gráficozinho para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui. Então, aqui está a periodicidade, né? Claro, eu fiz de 0 a 1, como fosse de 0 a A, né, no Y. Mas vocês conseguem ver, ó. Ups. Pronto. Então, eu fiz os primeiros 100 termos daquela soma lá. Aqui, eu escrevi diferente, escrevi como 2n mais 1 em vez de n, porque eu não tenho como escrever o somatório só para ímpar. Aí eu escrevi ímpares como sendo 2n, né, que é par mais 1. Vai ficar ímpar. Bom, se eu somar os primeiros 1 termos, né? Note que o primeiro termo aqui se torna 0. Por quê? Porque quando eu botar 0, dá 0 vezes 2, mais 1 dá 1, né? Que é o primeiro termo. Eu tenho um seno. Então, é o que se era de esperar. Se eu somar os 2 primeiros termos, eu obtenho isso. Então, a periodicidade teria um mínimo local, né? Se eu somar os 3 primeiros termos daquele somatório, eu obtenho isto. Se eu sair somando muitos termos, os 100 primeiros termos, eu obtenho isso daqui, ó. Tá vendo que ele vai perdendo os seus máximos e mínimos locais. Você perde a periodicidade, fica como se fosse uma linha reta. Então, esta solução que nós havíamos encontrado, ela é perfeitamente coerente com aquilo que a gente imaginava que era para se obter. Agora, vou passar aqui um probleminha para vocês. Imagine que eu tenho isso daqui, esta situação. Quer dizer, eu tenho como se fosse uma barra metálica, né, que se propaga para o infinito aqui em x, de maneira que a parte de cima, da frente, de trás e de baixo da barra estão em potenciais zeros. Ela é oca, tá? Mas não precisa ser oca. Basta que não tenha carga ali. E essa parte aqui, a esquerda dela, né, está mantida num potencial V0, com os eixos orientados desta maneira. X para a direita, Y para cima e Z para fora do quadro. Pergunta. Quantas dimensões tem esse problema? Quer dizer, eu vou ter que resolver a equação de Laplace em quantas dimensões? Em 1, 2 ou 3 dimensões, pessoal? Três. Por que o Z importa agora e naquele outro anterior não importava? Porque agora vocês têm as duas bordas aí dos lados. No fundo é isso. Se eu sair daqui e vier para cá, andando em Z, eu saio de 0, deve subir e cair para 0. Naquele outro problema, eu podia andar em Z que não mudava nada. Agora muda. Então, eu tenho que levar em conta Z. Então, a minha solução é esta. Ou melhor, a minha equação de Laplace é esta. É em 3 dimensões. Agora eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem o seguinte. Encontrarem todas as condições de contorno. E vamos lá, quando a gente tinha uma dimensão, você tinha um lado e o outro. 2 condições de contorno. Quando a gente estava em 2 dimensões, a gente tinha um lado ou outro em cima e embaixo. 4 condições de contorno.
Se a gente está em 3 dimensões, quantas condições de contorno a gente deve ter? 6. 6. Então, quero que vocês encontrem as 6 condições de contorno. Me digam quais eixos, façam a solução, né? Quer dizer, me digam qual é a cara da função solução que eu vou chutar, aquela multiplicação, a meta-separação de variáveis. Como é que deve ser a cara dela? Substituam aqui na equação, dividam pela própria solução, para poder ficar com termos, frações independentes, né? Uma só de x, uma só de y, uma só de z. E ainda me digam qual eixo vai ficar com valor de constante positiva e qual eixo vai ficar com valor de constante negativo. Então, eu vou dar 15 minutos, vou dar mais de 15 minutos, na verdade, porque eu vou deixar vocês também terem um intervalozinho às 4 da tarde. Mas eu quero que vocês, então, encontrem as 6 condições de contorno. Chutem, né, que tipo de solução a gente vai ter. Em uma dimensão era x, xão. 2 dimensões, xão vezes yzão. Em 3 dimensões, qual vai ser? Substituam essa solução chute aqui, separem as variáveis. Como é que separa? Divide pela própria solução. Depois disso, eu quero que vocês fiquem com as 3, né, equações diferenciais ordinárias lá e me digam só qual delas vai ter que ter constante positiva e quais delas vão ter que ter constantes negativas olhando para essas condições de contorno. Não é resolver a equação na plastitura, é só isto. Encontrar as condições de contorno, dizer que tipo de solução a gente vai chutar, substituir, separar as variáveis. Quer dizer, substitui e divide pela própria solução, de um lado do outro, né, na esquerda, e todos os termos na esquerda e o termo na direita, que é o zero. E me digam qual dessas equações diferenciais vai ser. A equação vai ser uma constante positiva ou constantes positivas e quais vão ser constante negativa ou constantes negativas. Note que algum vai ser 2, né? Ou eu vou ter 2 positivas e uma negativa, ou 2 negativas e uma positiva. Eu tenho 3, né? E só tem 2 possibilidades, positiva e negativa. E aí me digam que tipo de constante vai ter que ter de acordo com as condições de contorno que vocês observaram. São 10 para as 4, 4h10 a gente retorna. Ok, pessoal? É importantíssimo que vocês façam isso e tentem fazer, porque só quando a gente faz na mão que a gente aprende. Ok, professor. Ok, então 4h10 a gente retorna. Eu vou habilitar aqui a sala se vocês quiserem se reunir. 4h10 a gente retorna para discutirmos isto. Salas estão abertas, 4h10 a gente retorna.
Olá, pessoal. Bem-vindo a todos de volta. Espero que vocês tenham tido tempo, pelo menos, para fazer alguma parte aí da questão. E eu gostaria de ouvir opiniões a respeito de como vocês estão entendendo ou não esse tópico. Professor, Hum, assim, eu resolvendo com os meninos, né, na sala, eu tive a dificuldade de, tipo, distinguir qual ia ser positivo e o negativo. certo. Mas alguém, pessoal, teve alguma outra dúvida? Porque ele tem ideia de como é que vocês estão fazendo? Eu tive também esse negócio positivo e negativo e junto com a interpretação, de saber quais são o que é V0, o que é X. Eu fiquei um pouco perdido. Certo. O Jennifer e Lucas e Emerson estavam também ajudando, mas eu fiquei um pouco em dúvida. Eu entendi, mas eu acho que se eu for fazer sozinho assim, eu fiquei em Certo. dúvida. Bom, mas é que tá, a gente tem que chegar a um ponto em que você seja capaz de fazer sozinho, né? Senão não dá certo. Bom, Exatamente. pessoal, e só mais uma coisa, com relação à operação da separação de variáveis, vocês chegaram a tentar ou ficaram mais nessa parte das condições de contorno? Não, nós fizemos a parte da condição de contorno, a cara da equação da solução, né? Nós montamos, que ficaria x, y e z, uma multiplicação. Aí fizemos aquelas coisas que o senhor fez, derivou, aí depois dividiu pela solução, aí ficou uma equação, e das equações nós igualamos as constantes de 1 sobre x, d2x, dx2 igual a c1, e assim sucessivamente. Aí nós colocamos aí fomos analisar os sinais, né? Sim. Pronto, aí nos sinais aí nós colocamos em y negativo, e z negativo, e em x positivo. Tá. Por quê? Na minha concepção e na do menino também, que estavam nós lá, é por causa que aí nós temos que ter uma função que oscile, né? Por causa que em Z tem que oscilar, por causa que Z sai de zero e quando Z é zero, V é zero. E quando o Z é B, ele é V0 também. Ele é Então ele zero tem que também, não chama de oscilar. V0, né? Esse livro chama de V0, mas V não igual a sabe. zero, V igual a Igual a zero. zero. Isso, ele tem que oscilar. Em Y também, por causa dessa oscilação, que quando Y é igual a zero, V é igual a zero. E quando Y é igual a V é igual a zero também. Então ele precisa oscilar. Pois é. Então vamos fazer assim, ó. A regrinha é mais ou menos essa. Imagina que você está aqui, ó, nesse plano. Tá? Se você está nesse plano, o potencial é zero. Nessa região aqui que eu vou marcar de vermelho. Ó. Esse plano se encontra em que posição? Esse plano está em x igual a zero, né? Ele é um plano no plano YZ, ele está no YZ, então, obviamente, um plano no plano YZ ele é posicionado pelo x. Ele poderia estar aqui também, né? Assim, ó. Quer dizer, você andaria em x. Mas no caso, como ele está lá, ele está em x igual a zero. Acho que ninguém tem dificuldade de ver isso, não é? Então, quando você está nesse plano, quanto é que é o V? Zero. Então, uma das condições
x igual a zero quando v igual a zero. Ou melhor, v igual a v0 quando x igual a zero. Se eu me afastar desse plano andando em x, então vamos andar aqui no eixo x. Se eu ficar bem longe dele, mas é óbvio, ainda dentro dessa caixinha, né? Digamos que eu esteja num ponto bem aqui, ó, andei em x, eu estou bem longe dessa região de v0. Aqui ainda tem o final desse plano de cima, etc. Eu estou dentro da caixinha, né? Eu parei ali, mas poderia ter feito ela até aqui, ó. Parte da frente dela, vamos fazer a parte da frente dela aqui, pá, tarará, pá. Eu ainda estou dentro da caixinha, mas eu estou longe desse cara. Aqui em cima o potencial é zero, embaixo o potencial é zero, na frente o potencial é zero, atrás o potencial é zero. E eu estou me afastando do único local que tem potencial diferente de zero. Então, ao caminhar em x, vou botar primeiro, botar assim. O potencial vai para zero quando eu caminho em x, quando eu estou indo para x infinito. Essa, então, é outra condição de contorno. Bom, se eu estiver bem aqui, onde eu estou marcando em azul, esse plano está em que plano? Tá em XZ. Então, ele é delimitado, vai ser posicionado por quem? Pela coordenada que ele não está, que é a coordenada Y0. y. Então, ele está em y igual a zero. E quanto é que é o potencial nesse y igual a zero? Está dizendo aqui, né? V0. Não, V0 não, V igual a zero. V igual a zero. V igual a zero, é. Tem que se acostumar com isso. Eu também acho O cara saco, quer assim. falar V0, mas porque ele quer botar. Ele podia ter posto assim, velhinha. Foi. Qualquer outra coisa, mas o cara bota zero e fica parecendo que é zero, mas não é. V0 não é zero, tá? Vamos botar assim, ó. V0 é diferente de zero. Ficará na nossa cabeça. Se eu sair dessa região e vier para esse plano aqui também, azul agora, ele também está no plano XZ, mas ele obviamente está em y igual a A. Y já pega o A aí. Exatamente. V igual a zero. V igual a zero em y igual a A. Uhum. Já ia dizer V0. Exatamente. Note que se eu sair do y igual a zero e for para o y desenhando, igual fica a A, mais fácil. eu saí de zero e fui para zero, não é? Então tem periodicidade em y. Eu saio do v igual a zero quando y igual a zero e volto para v igual a zero quando y igual a A. O v tem um valor, começa em zero, tem um valor e termina em zero. Então tem uma periodicidade. Foi isso aí que eu... Professor, foi isso aí que eu estava sem entender, mas aí não deu uma força, aí eu consegui compreender aí. Se eu tiver aqui na frente, esse plano que eu marquei em verde está em que plano? No plano o quê? YX e Z igual a B. Z igual a B, né? Então, é V igual a zero para Z igual a B. E quando eu estiver lá atrás, V igual a zero quando Z igual a zero. igual a zero. Note que eu tenho aqui 6 condições de contorno contornadas. Professor, eu só não entendi, desde a aula passada, eu não entendi esse do x infinito. Quando o x tende a infinito, V igual a zero. Por que não são planos infinitos aí, né? São. Vamos lá. Só uma coisinha. Aí você consegue enxergar a periodicidade em Z? Não, as duas periodicidades eu consigo enxergar, simples. Então, tá bom. Então, você tem periodicidade em Y e em Z. Então, essas aqui vão ser as com constante negativas. Eu acho que agora eu entendi. E a que não tem periodicidade, que a gente vai falar agora, que é essa questão que ele está falando, com o x tendendo para infinito. Tá bom? Vamos lá. Faz sentido. E agora a última, que claro, se essas duas são negativas, quem é que é positiva? Porque eu tenho que somar com alguma coisa positiva para dar zero no final, não é? Então, claro que o x é que vai ser positivo. Mas vamos lá, para a questão do x indo para o infinito. Imagine que eu tenho isso daqui, ó. Um paralelepípedo, tá? E eu faço de uma maneira tal que eu faço com que essa face aqui do paralelepípedo
tenha um potencial V0. Você é de esperar que o potencial... e o resto eu não estou fazendo nada, só botei essa face com potencial V0. Você concorda comigo que o potencial deve cair? Quem perguntou aí com a questão do x indo para o infinito? Sim. Porque eu estou aqui, quanto mais eu me afastar dele, mais ele deve ir para zero, né? Onde eu estou, né? Se eu estiver bem aqui, deve ser um potencial. Se eu estiver aqui, deve ser um potencial ainda menor. E por aí vai. Agora, imagine que vem um paralelepípedo desse tamanho, eu tenho um maior ainda. O que vai acontecer com o potencial quando eu estiver mais ou menos bem aqui? Ele vai mais próximo de zero ainda, porque eu estou cada vez mais afastado dessa placa. Se eu tenho um paralelepípedo que ele é infinito para x, quer dizer, ele começa aqui, mas ele se propaga infinitamente nessa direção aqui, ó. Eu estou fazendo dessa maneira para dizer, ele vai até o infinito para cá, aqui ele começa, mas ele vai até o infinito, ele vai até x infinito. Quando eu for no x indo para infinito, qual deve ser o potencial lá? Se só esse daqui está com um potencial diferente de zero. Quanto mais zero, afastado porque tiver, ele está mais distante, né? exatamente. Então, o potencial deve ir para zero quando o x for para o infinito. E, essencialmente, é isso. E essa não tem periodicidade, neste caso específico, porque eu saio de um valor e esse valor deve cair quanto mais eu me afasto dessa coisa. É porque as Mas como cargas que vão para assim? Se aqui é em infinito... cima... Ou talvez eu estou dúvida, né? Aqui em cima é zero, embaixo é zero, e como é que fica isso? Ah, mas fica daquela maneira que a gente já mostrou. Fica assim, ó. Deixa eu ver se foi aqui que eu gravei. É porque as placas que vão para infinito é zero, potencial zero, né? Elas têm um potencial zero, mas entenda. Quando eu estiver próximo daqui, ó, próximo desta face, o potencial... Aí note que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou botando o potencial como sendo o valor de z. Então, eu estou plotando o potencial em função de x e y. Tá? Porque nesse caso específico, na verdade, eu estou fazendo aquele... Isso aqui é o problema daquele... Isso aqui é o resultado daquele outro problema anterior, que o z não importava. Tá? Quando eu andava em y, quer dizer, era esse problema aqui, ó. Esse daqui, tá? Quando eu ando em y, se eu estou andando na vertical, saindo dessa placa e indo para essa placa, eu saio do valor zero, deve subir um pouquinho e descer para o valor zero de novo. Então, o que está acontecendo? Naquele problema, eu saio do valor zero, ando um pouquinho, note que ela sobe, ela tem uma barriguinha, ó, e cai para zero de novo, tá vendo? Ó? É como se fosse assim, ó. O y é isso. Então, ele sai, aí note que ele está subindo aqui em z, então tem um valor maior do que zero, e depois ele cai de novo. Se eu fizer isso perto daquela plaquinha, ele sai de zero, sobe bastante, e depois cai, obviamente, bastante, porque ele tem que cair para zero. Se eu fizer um pouco mais longe da plaquinha, ele sobe menos e cai para zero de novo. Se eu fizer mais distante ainda, ele quase não sobe e vai para zero de novo. Quer dizer, quanto mais... Certo? Deixa eu passar aí, não, também não é aqui. Quando eu estou aqui, nessa região próxima dessa plaquinha, o potencial sobe, sai de zero, porque essa placa é metida a zero, ele sobe, quando eu estou nessa região que ele está relativamente alto, e cai para zero. Se eu venho para uma posição de x maior, ele sobe menos e cai para zero. Se eu vier mais para cá, ele sobe menos ainda e vai para zero. Se eu tiver no x infinito, ele é zero o tempo inteiro. Agora, é claro, tridimensionalmente fica um pouco mais difícil. Se eu estiver nesta situação... Cadê eu? Você vai ter que imaginar na sua cabeça um espaço quadridimensional em que eu vou plotar x, y e z, e na quarta dimensão eu vou plotar v. V, não V0, V. Aí, quando eu saio andando em y, aí a mesma coisa acontece. Sai de zero e sobe, cai para zero. Quando eu ando em z, ele sai de zero e cai para zero. E quando eu ando em x, ele vai exponencialmente caindo.
Claro que eu preciso de 4 dimensões para fazer, porque você tem as 3 dimensões espaciais e mais o V0. Aí fica mais difícil de visualizar. Mas a ideia é a mesma. Ou ficou muito abstrato, galera? Deu para entender sim. Beleza. Então vocês, depois disso, chutaram essa solução, não foi? Foi por analogia, né? Isso, foi. Que a gente já tinha feito. Substituíram ela dois, aqui, Isso. cada um dos Vs. Aí, na derivada em x, o y e o z podiam sair da derivada. Na derivada em y, o x e o z. E na derivada em z, o y e o x podiam sair, não era? E aí vocês dividiam de novo pela mesma coisa. E aí, na primeira, que tinha saído o x, o y e o z, você dividiria por x, y e z, e você cancelaria, então, y e z, ficaria 1 sobre x. Na outra ficaria 1 sobre y, e nessa aqui ficaria 1 sobre z. Foi isso que vocês fizeram? Sim. Todo mundo entendeu isso, não foi essa parte? Sim, sim. Substituir e derivar. tudo bem. Eu dividi. Beleza. Como é que você soma 3 coisas, uma que depende só de x, uma que depende só de y, uma que depende só de z e dá zero? Se elas forem constantes. Porque senão eu poderia variar só z, sem variar x e y, ia mudar o valor dessa fração de alguma maneira. E como é que somando com essas outras que são constantes, porque eu não estou variando nem x nem y, estou variando só z, e continua dando zero? Não dá. Então as 3 têm que ser constantes. Então você diz que essa primeira é uma constante, essa segunda é uma constante, essa terceira é uma constante. Tal que as 3 constantes somadas têm que dar zero. Ok. Mas e aí, como é que a gente chama? Bom, o livro faz assim, eu vou fazer da mesma maneira. Essa constante C3, ele vai chamar de L. No caso, L é ao quadrado, porque eu vou derivar 2 vezes, né? Então eu já deixo o quadrado. A outra negativa, lembra que quem era periódico? Y e Z, né? A outra negativa ele chamou de K, então é menos K e menos L. Y é menos, vai ter a constante menos K e o Z vai ter a constante menos L ao quadrado. E a outra constante não tem que ser um valor tal que somado de zero. Com quem que eu somo menos K ao quadrado e menos L ao quadrado para dar zero? K ao quadrado mais L ao quadrado. Somando essa constante com esta constante com essa constante dá zero. Note que essas constantes são os valores dessas frações, que tem que dar zero. Professor, Eu. nessa parte aí que o senhor está nomeando as constantes, eu posso colocar qualquer constante, né? Pode. É interessante que você bote ao quadrado só. Tá? Você poderia ter chamado... E também manter os sinais, né? Uhum. Então, por que ele fez isso aqui? Porque essa negativa, e dá para você mudar o sinal das duas tranquilamente e chamar essa daqui do negativo das duas. Ficaria mais difícil se você chamasse essa daqui de K, essa com a K ao quadrado, essa de L ao quadrado, menos L ao quadrado, né? Então, aí essa daqui seria mais... tem que ser o oposto das duas, né? Seria menos K ao quadrado mais L ao quadrado. Não, menos K ao quadrado mais L ao quadrado. Então, aí ficaria uma menos e uma negativa e uma positiva. Só que ela é negativa, aí fica estranho. Então, o mais interessante é você nomear de trás para frente. Nesse caso, que você tem as duas últimas como sendo periódicas, as duas últimas periódicas vão ser as negativas. Aí você nomeia uma, pode chamar de K ao quadrado, você pode chamar de A ao quadrado, mas de maneira que essa aqui fica A ao quadrado mais K ao quadrado. Somando todas elas tem que dar zero. Ok. Ok? Bom, isso daqui, essa parte todo mundo entendeu, não foi? Até aí, sim. Beleza. Quando eu resolvo uma equação ordinária desse tipo, com a constante positiva, eu obtenho como resultado o quê? Então, uma coisa dessa, esse aqui é uma constante positiva, poderia chamar isso aqui de A ao quadrado, né? Então, derivada de uma função, a derivada da segunda função é igual a uma constante positiva vezes ela mesma. Sem mudar o sinal. Que tipo de função é essa? Derivo 2 vezes, encontro ela mesma sem sinal mudar. É exponencial. Exponencial. Positivo ou negativo?
Positivo. E a negativa não faz isso, não? Negativa também, né? Se eu derivar duas vezes, cai o É. negativo, depois cai o outro negativo, e aí fica positivo. Então, tanto a negativa como a positiva satisfazem isso. E você derivar e obtê-la mesmo. Exatamente, tem derivada segunda. Então, isso daqui é uma soma, né, uma combinação linear de exponenciais, a solução dessa. E dessas duas aqui. Seno e cosseno. Senos e cossenos. Cuidado, porque essa daqui vai ser um seno em Y, um seno e cosseno em Y, essa daqui vai ser um seno e cosseno em Z. Então, as soluções dela vão ser essas. Professor, por que apareceu aqui isso daqui? Porque lembra que tem que cair a constante, depois ela cai de novo. Quando eu derivar essa função duas vezes, vai ter que ficar k ao quadrado, l ao quadrado. Então, quando eu derivar primeiro, tem que cair raiz, para depois, quando cair outra raiz com raiz, fica só com o argumento. Aí tem que derivar o argumento, é legal. Exatamente. E a outra, só preste atenção de botar constantes diferentes para cada um dos senos e cossenos. Então, ficou C, D, E, F. E lembrar que aqui é K, mas aqui é L, porque aqui é a constante em Z é L e a constante em Y é K. E lembrar de botar Y e Z, tá? Porque eu já vi muita gente, quando vai resolver isso aqui, tem um hábito de ver em duas dimensões e bota aqui seno de LY, cosseno de LY, de novo. Assim, tu bota Z do outro lado, né? Fica tudo bizarro. A pessoa não se toca. Aí fica complicado. Então, o produto dessas três funções, isto vezes isto, é a solução para este problema, é a solução desta equação para este problema, né? Com essas condições de contorno, provavelmente. O que está faltando a gente fazer? Determinar cada uma dessas constantes. E são quantas? Tem o A, tem o B, tem o C, tem o D, tem o E, tem o F, então tem 6. Tem o L, 7. E tem um K, 8. Eu tenho 8 constantes para determinar. Como é que se faz? Bom, Professor, e eu? se eu tinha pedido para fazer, não, né? Não, eu já estou seguindo em frente. Porque eu só parei, porque assim, não te coloquei as soluções, sabe? Eu sei. Então, mas pedir para vocês fazerem isso daqui nesse tempinho era maldade. Eu tinha que dar pelo menos 1 hora para vocês fazerem isso aqui. Só que a gente acabava a aula. Né? Então vamos lá ver como é que é. Mas eu vou pedir para vocês fazerem isso aqui quando eu for passar a lista de exercícios da semana que vem. Vamos lá, dessa semana, porque é para a semana que vem. Vamos lá. Aqui eu já meio que fiz as coisas para vocês. Né? Então, a quinta, por exemplo. A quinta condição de contorno, ela envolve x, né? Eu recomendo fazer assim, em vez de escrever o livro não, né? Os livros que fosse fazer explicitamente, eles escreveriam um produto inteiro e daí verificariam cada uma das condições de contorno. Deixa eu fazer aqui como é que ficaria uma vez, depois a gente simplesmente pula, porque tem que evitar a fadiga, né, galera? Isso não dá. Senão fica muita coisa. Então vamos lá. Como é que é a nossa solução? V de x, deixa eu fazer até menor, né? Porque vai ser tão grande que eu não sei se vai dar para fazer. V de x, y, z. Bom, ela ficou um a, multiplica a exponencial. Aí lembra que aqui era a raiz daquela constante, né? Então, quadrado mais l ao quadrado. X mais b. Deixa eu botar uns parênteses aqui. B exponencial de menos raiz de k ao quadrado. Estou fazendo pequenininho, galera, porque senão não cabe na horizontal. Tá? X, né? Pá. Aí depois era C e D. Então era parêntese. Seno de K e... C seno de KY mais D cosseno de KY. Que multiplica
CD é seno de LZ mais F cosseno de LZ. A primeira condição de contorno que eu vou pegar é dos x's. O x vai estar variando. A quinta condição de contorno, a condição de contorno 5, ela fala o seguinte, que o V vai para zero quando, vou botar só um Q, tá? Quando x vai para infinito. Isto é, o potencial de infinito YZ vai para zero. Vamos substituir isso aqui, então, né? Potencial de infinito YZ é igual a exponencial de... Vou botar só assim, raiz, né? Infinito mais B exponencial de menos a raizinha todinha, infinito. Aí o resto é igual. É só para... Eu vou fazer isso só uma vez na vida, porque eu já sofri muito na graduação e na pós-graduação. Seno de KY mais D cosseno de KY é seno de LZ mais F cosseno de LZ é igual a zero. Ou tem que ir para zero, né? Então a gente bota que é igual a zero. Note que esse termo aqui, a gente nem mexeu nele. Ele pode ser diferente de zero. Depende do Y. E esse termo aqui, ele pode ser diferente de zero. Depende do Z. Quem é que a gente tem que ver, então? É esse termo aqui. Esse termo tem que ir para zero, porque é nele que a gente está mexendo, que é no x. Então, esse termo aqui que tem que ir para zero. Então, a exponencial de raiz, aqui eu vou escrever direitinho. K ao quadrado, L ao quadrado, infinito, mais B exponencial de menos raiz de K ao quadrado, L ao quadrado, infinito, então menos infinito, esse tem que ser igual a zero. Note que esse termo aqui, exponencial de menos infinito, né, porque se eu multiplicar qualquer coisa pelo infinito, menos qualquer coisa vezes infinito, dá menos infinito. Esse termo, essa exponencial, ela já tende a zero. Exponencial de 1 menos uma coisa é infinito. Então, é 1 sobre o exponencial de infinito, então é zero, está indo para zero. Só que esse termo aqui ele vai para mais infinito. E isso daqui ele tende a mais exponencial de uma coisa positiva infinita, mais exponencial de mais infinito, está indo para o infinito exponencialmente rápido. Então, o que acontece? Para zerar, isso aqui já é zero. Como é que eu faço isso daqui ficar igual a zero, se esse termo vai para infinito? A única maneira é se o A for zero. Então, da condição 5, a gente conclui que o A tem que ser igual a zero. Ok aqui, pessoal? Por enquanto, sim. Aí, pessoal, aí é com vocês agora. Vocês vão ter que escrever o mesmo produto de novo. Da condição, vamos dizer que você analisa na condição 1. Aí você vai lá substituir y por zero, né? Então vai ficar seno de zero, seno de zero é zero, então esse termo já vai sumir. Cosseno de zero é 1, então vai ficar o D. Esse cara pode ser qualquer valor, esse cara pode ser qualquer valor. Mas tudo multiplicado tem que dar zero. Então D tem que ser igual a zero. Vai ficar D vezes 1 igual a zero. Então D igual a zero. Então, da condição 1, você encontra que D igual a zero. Da condição 3, faz uma análise igualzinha. Literalmente a mesma coisa, só que agora o seno está em Z, né, em vez de estar em... Melhor, o cosseno está em Z em vez de estar em Y. O F tem que ser igual a zero. Então, se substituir aqui, vai ficar cosseno de zero, que é 1, vai ficar F igual a zero, então F tem que ser igual a zero. E 2 e 4 vão ser aquelas condições de periodicidade. Isto é, quando eu substituir o Y, quando você pegar isso daqui
e substitui o y. Deixa eu ver aqui. Pam, 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 pam. Ixi, não volta mais. Espera aí, galera, que agora o negócio ficou complicado aqui, que eu não consigo ter que apagar isso aqui. Então, qual é a condição que eu falei da periodicidade? Deixa eu tirar isso aqui, esse cara que eu não preciso mais. A condição era... Vamos pegar a 2. Então, V igual a 0 quando Y igual a... Então, V... Ixi. Professor, V. professor, essa ordem, tem algum... Essa ordem que o senhor pega das condições, tem alguma dica, algum toque? Não, eu peguei as que estão no livro. Não vai fazer diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. A única coisa que eu recomendo que você deva fazer, que fica muito mais fácil de analisar, é sempre fazer as periódicas primeiro o que for periódico, né? Então, o teu Y é periódico e o teu Z é periódico. Faça primeiro a condição periódica quando Z é igual a 0 e quando o Y é igual a 0. Então, se o Y é periódico e o Z é periódico, faça essas duas condições primeiro, porque você já vai matar duas constantes. No caso, essa daqui faz o D igual a 0, então soma esse cosseno. E esta daqui, a 3, ela faz o F igual a 0, então some também o cosseno. Então, somem esses cossenos. O que era de se esperar, né? A periodicidade é sair de 0 e ir para 0. Se sai de 0 quando o y é 0, quando z é 0, isso tem que ser um seno, porque cosseno de 0 é 1. Então, cosseno não vai aparecer nesse tipo de solução. Mas, de qualquer maneira, você faz primeiro elas, que aí você fica só com esses dois senos aqui para ter que trabalhar. O resto você pode fazer depois, o x, por exemplo. Agora, qual é a ordem, então? Escolha uma periódica, faça com o y a coordenada 0. Escolha outra periódica, faça com a coordenada 0. Isso vai zerar duas constantes. Aí você pode fazer depois a parte y igual a A, z igual a B. Isso vai te dar periodicidade, então vai determinar essas constantes de dentro. Aí depois, ou antes, você pode fazer o x indo para infinito, porque o x indo para infinito você mata uma das exponenciais, então uma dessas constantes vai embora. Mas esse termo aqui de V0 é aquele que a gente tem que fazer a ortogonalidade. Então esse eu recomendo deixar por último. Então, uma boa ordem, se você quiser. Aqui no caso, a gente poderia ter feito assim, começar pela condição 1, e zerar esse cara aqui, quando substituir esse y igual a 0, fica cosseno de 0 é 1, d tem que ser igual a 0. Aí depois você pode fazer a periodicidade em y. Aí depois você pode fazer essa daqui, o importante é fazer o 0 primeiro de cada dessas coordenadas periódicas. Então faz o z, aí vai matar 1, no caso vai matar o f. E daí você faz o z igual a b, que aí vai obter a periodicidade, você vai obter o L. Aí quando você for para o x, você faz primeiro indo para o v tendendo a 0, você faz o x para o infinito, você vai acabar o a. E aí deixe sempre essa coisa que tem um v determinado, v0, por último de tudo, tudo, tudo. Certo? Isso é garantido. Sai cortando o que pode, né? Diminuindo, facilitando. Exatamente. Então, por exemplo, vamos fazer a 1 aqui, a 1. Tá? Então, vou fazer... Na verdade, não ia fazer a 1, não, né? Era 1. Eu botei V0 aqui, né? Acho que eu tinha feito. Eu devia fazer a periodicidade, na verdade, aqui. Se eu botar, substituir y igual a 0 aqui, y igual a 0 aqui, esse cara não vai ser necessariamente 0, porque x a gente não está mexendo. Esse cara não vai ser necessariamente 0, porque x z também não está mexendo. Seno de 0, né, porque eu estou fazendo y igual a 0, vai para 0, então não tem grego. Já esse termo vai ficar d vezes cosseno de 0, que é d, aí vai ficar d igual a 0, então esse cara morre. Então, o termo v de x0z igual a 0
ele me faz D igual a zero. Agora vamos fazer a 2, que dá mais trabalho, que é da periodicidade. Que é o x a z, que é quando o y for A, né? Tem que ser igual a zero. Aí vai ficar como? Vai ficar A exponencial da raizinha x mais B exponencial do menos raizinha x. A C ficou seno de K A, porque eu estou trocando y por A. O D já é zero. Lembra que na anterior a gente já fez. Por isso que eu falei, faça primeiro, nas periódicas, o y e o z, né, o que seja coordenado igual a zero. Que aí você já acaba com uma constante. Seno de zka exponencial, seno de lz mais f cosseno de lz. Isso aqui a gente não pode afirmar nada, ele pode ser diferente de zero. Isso daqui a gente não pode afirmar nada, porque x pode ser qualquer valor, pode ser diferente de zero. Só que isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Ó. A condição de contorno é v igual a zero quando y for igual a A. Então, se isso pode ou não ser zero, e se isso pode não ser zero, como é que sempre eu vou ter isso aqui igual a zero? Se isso daqui for igual a zero. Se C seno de KA for igual a zero. Aí você fala, professor, então é C igual a zero. Não, porque aí, se eu fizer C igual a zero e D igual a zero, esse termo inteiro fica igual a zero. E aí V vai ser sempre zero. Então não é o C que tem que zerar. C, na verdade, tem que ser diferente de zero. Senão zera todo o termo em Y e aí zera tudo. Quem é que tem que ser igual a zero? Isto. Então, seno de KA tem que ser igual a zero. Quando é que o seno é igual a zero? Quando o argumento, que é KA, for um múltiplo inteiro de π. Então, quem é K? nπ sobre A, com n variando de 1 até infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tarará. Então, eu achei quem é o K. Quando você fez a coordenada z com o termo zero, quer dizer, a próxima coordenada periódica como sendo zero, você vai ver que uma outra constante zera, que é o f. E aí, quando você for fazer o z igual a b, você vai obter a periodicidade do L. Aí você vai ter que botar outra letra. Se eu botar aqui n, um múltiplo inteiro de πa, não necessariamente essa letra tem que ser igual a essa. Na verdade, tem que ser diferente. Eu boto m, então L vai ser um múltiplo inteiro, né? L sobre b tem L vezes b tem que ser um múltiplo inteiro de π, então eu chamo de nπ, aí passo o b dividindo, ln/npb. Mesma análise que a gente fez agora. E aí você fica com a coisa assim, ó. Note que é multiplicado, porque esse aqui é o seno do y que sobreviveu com o seno do z que sobreviveu. Eles multiplicados pela exponencial negativa. Note que você pode substituir o k e o l, né, que aparecem aqui, pelos que você já encontrou. E aí? Aí você vai ter que fazer aquele truquezinho de Fourier, quer dizer, você vai ter que multiplicar de um lado e do outro por um seno de argumento diferente. Em y e depois em z. Você tem que pegar isso daqui, multiplicar de um lado do outro por... Eu vou escrever isso aqui como uma somatória, na verdade, primeiro isso, né? Escrevo isso aqui como uma somatória, note que essa constante pode variar tanto com n como com m. Escrever como um somatório duplo. E essa condição aqui vai ter que me satisfazer aquela última condição de contorno, né? Quer dizer, eu vou ter que fazer essa minha soma, satisfazer a última condição de contorno, que é quando x for igual a zero, v tem que ser igual a v0. Então, quando eu fizer x igual a zero, então esse termo aqui zero, a exponencial de zero é 1, exponencial soma, fica só os senos, tem que ser igual a v0. Aí agora eu vou usar o truquezinho de Fourier, multiplica de um lado e do outro, por um seno que tem um argumento diferente, né? Aí tem que fazer isso tanto em y quanto em z. Então, eu tenho que multiplicar por um seno em y que tenha um argumento diferente desse cara aqui. Então, eu posso botar um n' πy sobre a, dy, né? Eu estou multiplicando em y.
faço variar de 0 a A, porque minha periodicidade é de 0 a A. E no outro, faço a mesma coisa, só que multiplicando por um seno. Aqui era um M, né? Então, eu botei um M' em Z. E a periodicidade é de 0 a B. Lembra que a periodicidade de 1 era de 0 a A. E em Z, né? Era de 0 a B. Como eu multipliquei de um lado do outro, né, tem que multiplicar o V0 também, vai ficar com essas duas integrais, mas o V0 é constante, ele pode ficar tanto fora como dentro dessas integrais aqui, vai virar tipo integral dupla. Aí vocês já sabem como é que é. Essa integral aqui, ela só aparece, só é diferente de zero, quando o n for igual a n', então só vai sobreviver um n desse cara aqui. Então, e o valor da integral, quando ela é diferente de zero, é a sobre 2. E o dessa outra integral aqui também é a sobre 2. Não precisa se fazer isso aqui na mão, você já pode botar que isolar, né, o CN, né, passa para o outro lado a sobre 2, passa para o outro lado b sobre 2, fica 4 sobre AB, essa integral aqui, e é essa integral que você tem que fazer. Então, esse daqui você já pode dizer, ó, isso daqui vai me tirar um n igual a n', e essa integral vai me tirar um n igual a n', mas que eu vou chamar o n' de n de volta, e vou chamar o m de linha de m de volta, porque eu não quero escrever linha, porque tanto faz, porque está dando um variável você, né? E aí, isso aqui é igual a sobre 2, isso aqui é igual a b sobre 2, passando para o outro lado, multiplicando, fica 4 sobre AB. Aí você só tem que resolver essa integral. E aí essa integral é fácil de resolver, porque é uma integral em seno em y e uma integral em seno em z. E aí você integra ela, como a gente já fez. E aí você fica com os valores desses caras, do C que depende de N e de M. No caso, tem que fazer aquela análise de que N e M só vão aparecer também quando é ímpar, né? Porque quando for par, quando a gente reescreveu isso aqui como cosseno, dava 0. E aí você pega este valor de Cn e M e substitui na solução, que é esse somatório aqui, ó. E aí você fica com esta coisa bonita aqui, um somatório duplo de N e M, somente com N e M ímpares, igual a isto daí. Esta solução aí já é um pouquinho mais difícil de escrever, de fazer o gráficozinho, mas eu não vou ficar pedindo para, obviamente, vocês fazerem gráfico, nem fazer análise em coisa de 4 dimensões, né? Porque você tem que ver o potencial numa dimensão e as outras 3 coordenadas, ficaria muito chato de visualizar. No entanto, eu posso pedir na avaliação para vocês fazerem esse tipo de procedimento. Claro que eu vou modificar um pouquinho, não vou botar um problema igual a esse, né? Modificar um pouquinho aqui as condições de contorno, para vocês irem fazendo passo a passo a separação de variáveis. Como eu já havia dito para vocês, esse tipo de problema vocês vão se deparar em diversas disciplinas, não só aqui. Então é muito importante que vocês se acostumem, porque vocês vão ver esse tipo de coisa em quântica, vocês vão ter esse tipo de coisa em física matemática, se o professor chegar, né, até em equações espaciais, diferenciais espaciais. Eu, pelo menos, quando fui da última vez que eu dei, acabei chegando lá um pouco, quase morre de coração. Então, eu tive diversas equações diferenciais espaciais que a gente foi fazer a separação lá. Bom, mas é isto. O procedimento é sempre esse. Então, repetindo. Sempre transformar, identificar quantas dimensões estão. Numa dimensão vai determinar o número de condições de contorno, é o dobro. Encontra as condições de contorno. Sempre aplique primeiro as da coordenada periódica com valor 0. Isso vai acabar com 2 constantes. Em geral, você vai ficar com senos sobrando. Os cossenos vão embora. Quando você usar, da parte das coordenadas periódicas, usar o igual a uma constante que não é 0, igual a outra constante que não é 0, né, coordenada, você vai encontrar a periodicidade dos termos do seno e do cosseno. Depois, vocês podem fazer essa quando vai para o x vai para o infinito. Isso aqui vai eliminar mais uma constante e com ela vai junto a exponencial positiva em geral.
E aí vai ficar somente com um seno, um cosseno, um outro seno, um outro cosseno e um exponencial. Então, um exponencial, um seno, um cosseno. Duas funções harmônicas e um exponencial. Essa você vai escrever como um somatório. No caso, foi em 2 dimensões, vai ser duplo, um somatório duplo. Aí você vai trocar o C por uma coisa que depende dessas duas coordenadas que você chamou, pode ser NM. Depende de como você chamou a periodicidade aqui. Daí você vai aplicar a condição de contorno, a última que sobrou, que é do potencial que não é zero. Vai usar o truque de Fourier, se estiver trabalhando em 3 dimensões, tem que fazer 2 multiplicações por integral. Mas você sabe quanto é que dá o valor de cada integral? A sobre 2 aqui, B sobre 2 aqui. Então vai só passar para esse outro membro aqui, né? O A sobre 2 e o B sobre 2. E aí você simplesmente integra os senos. Fácil, porque um é em Y e o outro em Z, então você pode escolher qual que você quer integrar primeiro, e essa é a integral de seno 2 vezes. Observa que o resultado, quando você for vai integrar isso aqui, vai aparecer os cossenos, né? Então, N e M não podem ser par, porque aí você vai obter zeros. Lembra, né? Cosseno de 0 é 1, cosseno de 2π é isso. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 2π é 1, cosseno de 4π é 1, etc. Só que aqui, como você tem uma periodicidade, quando você substitui o 0, dá 1. Quando você substitui o outro ponto, dá 1 também. Aí fica 1 menos 1, aí dá 0. Aí fica 0. E aí só sobra os ímpares. Que aí fica 1 menos menos 1, aí dá 2. E aí é o que sobra dessa integração, né? Aí você substitui de volta. Naquele somatório, onde tinha um C de NM, você encontrou que é um C de NM, pronto. Facinho, facinho. Em menos de 2 horas você tem a sua solução da equação de Laplace para este probleminha aí cartesiano, né? Se fosse em coordenadas esféricas, seria mais difícil ainda. É isto, pessoal. Deu para entender esse processo? Professor, deu para entender o processo, o negócio é fazer as contas mesmo. Isso aqui é aquilo que você tem que realmente fazer na mão mais de uma vez. Eu recomendo até fazer o mesmo problema mais de uma vez. Não ir atrás de outro, não. Você faça faça as 3 dimensões, depois faz em 2 dimensões. Aí espera 2 dias, faz de novo, mesmo em 3 dimensões, faz de novo, mesmo em 2. Porque é capaz de a gente esquecer, se enrolar. E depois que você sentir firmeza, que você pode procurar um outro problema, entendeu? Porque é um processo... São muitos passos, né? E são extensos. Exatamente. Então, e o pior que eu vou te dizer, dependendo de quem, não sei se você já fez uma física matemática com quem, mas existem coisas que demoram mais tempo. Então, por exemplo, quando você vai ver o método de Frobenius para certas equações diferenciais lá em física matemática, você vai encontrar os polinômios de recorrência, polinômio de Legendre, de Hermite, não sei o quê. É mais fácil do que isso daqui. E mais fácil de errar. Então, é isso. Normalmente é uma aula que eu dou literalmente olhando para o papel. Eu odeio ficar olhando para o papel em geral. Eu sempre tenho uma coisa memorizada e fico tentando fazer. E aí, se eu tiver que errar, é uma bobagem ou outra. Mas essas aulas desse tipo de coisa que eu tiver, que eu fico com um olho, com a mão assim, olhando o tempo inteiro para o papel, com ele na mão. Porque é muito fácil de errar. E se você errar numa, tchau, você levou tudo errado. Realmente é uma complicação. Mas é isso, pessoal. Agora é a hora da verdade. Vocês têm que realmente se esforçar. Física não é fácil. Por outro lado, isso aqui é uma coisa bem mecânica. Depois que você repete 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, igual andar de bicicleta, você não vai errar mais. E não tem nem como errar o problema, porque o processo é sempre o mesmo. Certo? Então tem esse lado. Você não tem que raciocinar, que tem bem menos raciocínio. É uma coisa bem mecânica. Por outro lado, realmente, exige dedicação. Até você se familiarizar com o processo. Ok, pessoal?
É Ok. ok. Professor, Ok. como é, É ok, Eu? já chorando aqui, né? Chora não. Chora não que piora. e como é que vai ficar? A gente vai ter mais uma lista, uma prova, Como é? Vai, a gente não tá nem perto de acabar nas coisas não, cara. Tem paciência, que ainda falta a expansão multipolar para esse capítulo, por exemplo. E vai ter tempo para fazer tudo isso? Não? Tem que ter, né, cara? Tem que ter. Como é que vocês vão acabar eletromagnetismo sem saber o que é um termo de quadrupolo? Não dá. É porque Então, o semestre está apertado, né? tá bem apertadinho, mas eu vou tentar acabar na próxima aula isso. Eu vou já passar uma lista e tentar acabar na próxima aula, tá bom? Aí a gente já vai para o outro capítulo e aí a gente já vai ver se já marca uma provinha depois. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou parar. A aula ainda faltaria mais uns 15 minutinhos, mas eu acho que já está todo mundo meio traumatizado, então eu não vou me estender não, mas vocês poderiam tentar pensar, por exemplo, como é que resolveriam esse problema aqui. Escrever as condições de contorno e ganhar, talvez, uma experiência, né? Tipo assim, o cara sai de um valor e volta para o mesmo valor sem ser zero. Ó. V0 e volta para V0. E aí? É periódico ou não é? Se for, é seno ou é cosseno? Sempre o potencial vai ser zero. Não, aqui um potencial é zero em cima e embaixo, mas é V0 É. diferente de um lado do outro, né? Então, aqui, ó, isso daqui é um problema em que eu poderia botar, por exemplo, 5 volts aqui, 5 volts aqui, 0 volt aqui, 0 volt aqui. Então, nas laterais seria 5 volts, em cima e embaixo, 0. E aí, como é que ficaria o potencial? E o mais legal, a gente não tem falado isso, mas a equação de Laplace para temperaturas é a mesma coisa. Então, se você tivesse uma placa aqui a 5 graus, ou T0, uma temperatura T0, uma placa que é T0, uma temperatura que é a zero, uma temperatura que é a zero, a solução de distribuição de temperaturas aqui dentro é idêntica do potencial. O processo é o mesmo. Só troca V por T. Professor, aí É, as placas do lado aí é V0, né? É uma constante, V0 né? não, é um constante, pode ser 5 volts, por exemplo. 10 volts. E o menos Z vai para menos infinito, né? O menos E, sim. Ele começa aqui, onde está o quadro, né, em Z igual a zero, desculpa, e aí quando for para Z, ele se propaga até Z infinito. Então, é 4 placas semi-infinitas. Então, Bom, quando o pessoal, menos Z for para infinito, V vai ser igual a V0? não, V não vai ser igual a V0, V vai ser igual a zero. Ah, porque uma placa é uma placa. Porque tem duas, né? Não é porque tem duas, é porque ele se propaga para cá. Quando eu estiver bem afastado. Bom, aí vamos ver se você consegue resolver. Vamos ver se você pensa um pouquinho, reflete, vamos ver se você resolve como é que deveria ser, tá? Porque, na verdade, não vai ser exatamente assim como foi, não é? O V0 não vai para exatamente zero, não. Ele vai ficar um valor constante, ele independe de dizer. Já falei, mas tudo bem. Mas aí vocês têm que entender por que ele independe de Z. Não é V vai para zero, desculpa. V independe de Z. Quando ele está indo para lá, né? Isso, e é claro que ele depende de Z no sentido de que a placa para aqui em Z igual a zero, né? Mas quando ele vai para infinito, continua a mesma coisa. É o mesmo potencial entre Z igual a zero e Z igual a infinito. Para cada um dessa região, para cada ponto dessa região quadradinha aqui. Mas aí a gente conversa melhor a aula que vem. Certo, pessoal? Certo. Beleza, então, pessoal. Vamos refazer tudo isso que a gente fez hoje. É importantíssimo, porque não deixe para depois, porque isso aqui dá trabalho pra caramba. Ainda tem o método das imagens, ainda tem o que a gente ainda vai ver, que é a expansão multipolar. Tá bom? Apesar que o método das imagens é fácil, mas tem que saber também. Ok, professor. Ok, pessoal. Mas não vamos esmorecer, não. Não vamos ficar tristes, não. Isso aqui é, na verdade, aquela prova de fogo. Quando você sair, você vai se sentir orgulhoso. Passei.
Garanto. Estou sabendo física de Tomara verdade. que eu passe, né? Ah, Tem isso. tá bom, pessoal. Pois um abraço. Até quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau.